Estava com saudade. Será que o pastor Adão está com raiva de mim? Não me convida mais para pregar? Brincadeira. Semana passada ele mandou uma mensagem para mim, eu não respondi. Eu tinha sido convidado para uma outra igreja para ministrar um encontro com Deus. E foi um final de semana muito abençoado. Sabe, quando nós ministramos, Deus fala conosco primeiro. E eu precisava estar ali sendo ministrado naquele encontro. Meus amados, nessa manhã eu estava ouvindo uma reportagem de um jornal da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e aquele jornal fez uma pesquisa, e eu estava ouvindo aquela pesquisa e eu achei muito interessante como a mente do ser humano, ela é imediatista, materialista, como é diferente as coisas de Deus e a do homem. Como se comporta o cristão que conhece a Deus e o que não conhece a Deus. E os Estados Unidos é um país considerado cristão, onde durante toda a sua constituição, até os dias de hoje, eles pregam a palavra, tem Deus como Senhor, mas o comportamento não condiz com aquilo que eles pregam. E aquela pesquisa do jornal mostra o conceito de felicidade. O que leva o homem a ser feliz? Se eu perguntasse a este auditório nessa manhã, o que é que te faz feliz? Talvez eu teria algumas respostas bem adversas, bem diferentes, mas todas convergiriam para uma mesma questão, que seria: eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Ou não é? Por que você é feliz? Por que você é feliz? Nós entendemos que a vida tem as suas intempéries, as suas dificuldades, as suas lutas. E estas não são sinônimos de derrota. Estas lutas, elas nos levam a entender que, embora todas as dificuldades, nós temos um Deus que cuida de nós e nos faz feliz em Cristo Jesus. Amém? Pelo menos é assim que eu entendo como cristão. E aquela pesquisa coloca algumas situações que é muito hilária. Primeira resposta, dentro da pesquisa que aquele jornal da Carolina do Norte fez, é que o homem, para ser feliz, tem esses pontos. Primeiro ponto é o valor, a quantidade de dinheiro e a maneira como ele aplica este dinheiro que o faz feliz. Esse é o primeiro. Então, o homem, ele só é feliz se ele tem uma grande quantidade de dinheiro e sabe aplicar este valor. Uma outra pesquisa, em segundo lugar, ficou: o homem só é feliz quando ele vocês vão achar interessante, tem um carro potente, do ano, de marca famosa. Imagina, eu estava ferrado, eu nunca seria feliz. Tem um irmãozinho ali que até da minha esposa, eu já estou sem carro, então eu não seria feliz. Alguns seriam bem felizes, porque tem um carro da Renault, o caso do vosso pastor. Alguns seriam meio felizes, mas que conceito de felicidade aquela pesquisa. E o jornal não estava inventando, o jornal ouviu e colocou em números ali o valor da felicidade para aqueles que responderam. Isso é uma pesquisa. Em terceiro lugar, para ser feliz, você tem que ser alto, forte e saber utilizar a força que tem para evitar ser agredido. Mas Marisa, mas eu seria feliz.
A única coisa que eu tenho grande agora é a minha barriga. Você imagine o conceito de felicidade. Vocês vão rir. Deixa eu ver se tem alguém aqui nessa condição. É meio complicado. Mas o conceito de felicidade, em quarto lugar, é aquele que tem cabelos bonitos, longos e que não sofre queda de cabelo. Meu telhado está já. Que conceito de felicidade? Em quinto lugar, o conceito de felicidade, dentro daquela estatística, consiste em você ser uma pessoa inteligente, que fez um curso, se especializou e sabe utilizar a especialização que você empreendeu. Você é um empreendedor. Em sexto lugar, para ser feliz, dentro daquele conceito, você precisa... Deixa eu me lembrar bem, porque foram 7. Em sexto lugar, me lembro do 7, não sei, agora eu não me lembro, vou ficar devendo a vocês. Em sétimo lugar, o conceito de felicidade para aquele povo foi exatamente a soma de todas essas coisas. Você tem que ter carro novo, bonito, do ano, saber aplicar o dinheiro que tem, você precisa ser forte para não apanhar de outro, ter cabeleira cheia, ser um homem bonito e conhecido entre a sociedade. Isso é conceito de felicidade. É normal que um país capitalista como os Estados Unidos coloque como primeiro lugar: ser feliz consiste em ter dinheiro e saber aplicar o dinheiro que tem. Meus amados, se dinheiro trouxesse felicidade, o índice de suicídio diminuiria na classe da alta sociedade. Felicidade não consiste nessas coisas. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Eu sou feliz porque há uma promessa e porque eu fiz uma aliança. E a aliança que eu fiz, aquele que me prometeu, ele é fiel para cumprir cada promessa que fez. Isso me traz felicidade. Eu sou feliz porque existe uma linha tênue entre a razão e a fé, que Abraão assim colocou em prática quando estava para oferecer o seu filho. E ele optou não pela razão, mas colocou a fé, porque entende que o Deus que pediu o seu filho era capaz de ressuscitar dentre os mortos e dar de volta o seu filho, que assim ia ser sacrificado. Você é feliz porque você tem Deus, um Deus que cuida de você. Eu preferi começar conversando com vocês, passando essa estatística. Mas abra a Bíblia comigo, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Bastante conhecido o texto, mas como nós recebemos uma palavra profética e fomos ricamente abençoados, onde Deus vai usar a sua palavra para falar ao nosso coração, e a Bíblia se renova a cada manhã. Nessa manhã, Deus vai renovar a sua palavra no nosso coração. Ezequiel capítulo 37 fala sobre uma visão. A Bíblia diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos?
E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me mandou, assim eu fiz, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada um ao seu osso. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem nos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. E profetizei. Diga: profetizei. Diga: visão. Profecia. Amados, como eu falei, esse texto ele é bastante conhecido. Talvez vocês já devem ter escutado diversas mensagens dentro deste texto, mas eu quero utilizar para trazer mais uma vez, talvez como uma renovação de Deus aos vossos corações, daquilo que Ele já vem falando. Eu não me lembro em ter pregado em público como este que Ezequiel pregou. Eu já ministrei para milhares de pessoas, já ministrei num auditório grande para 2 pessoas, já ministrei para um auditório grande onde a maioria estava dormindo, então já preguei para dormiocos, já preguei mas eu nunca preguei para um vale de ossos secos. Já, pastor Adão? Já teve o desprazer de chegar no cemitério e começar a pregar? E pregar para aqueles que foram retirados dentre os seus túmulos e lançados como se nada valesse, porque os ossos estavam fora da sua estrutura, cada um de um lado. Mas eu creio que este foi o público mais inusitado que já se pôde ter para um pregador. Não importa a quem, quando, como, onde você vai pregar. O importante está quem te mandou pregar. No contexto aqui, a palavra profetiza não diz respeito à palavra de conhecimento acerca dos dons espirituais. Aquela que Paulo, escrevendo acerca dos dons, traz. Aqui não se trata de dons espirituais. Aqui não é uma palavra de conhecimento e muito menos de sabedoria. Quando ele escuta uma mensagem ou uma ordem, aí o imperativo, profetiza, ele está falando, prega a palavra. Abre a boca e expressa, verbaliza sobre estes ossos. É você pregar para o nada. É você falar para algo que aos seus olhos, dentro de um raciocínio lógico, jamais você pode imaginar que surta qualquer efeito aquela palavra que você proferir. Afinal de contas, você não está ministrando nem para mortos. Você está falando para ossos secos. Só secos? Não. A Bíblia diz que eles estavam sequíssimos. É seco em grau superlativo. Eles não eram só secos, eram sequíssimos. Mas havia uma ordem: prega, ministra, fala, profetiza. A palavra proferida, ela tem um poder de ação. Quando eu verbalizo, o verbo é a palavra em
ação. E quando você profetiza a palavra, você a faz rema. Você leva aquela palavra a tornar-se viva. E havia uma ordem: profetiza. Por que Deus levou Ezequiel a ter aquela visão? Meus amados, Judá estava no exílio. Olhando de um contexto sociopolítico, Judá estava devastado. E não havia nada que se pudesse fazer. Ezequiel foi no tempo que profetizou para Judá em tempos áureos. Deve ter escutado muitas mensagens dos antepassados acerca das grandes vitórias que Israel teve. Ezequiel deve ter também visto promessas cumpridas e coisas realizadas por Deus de forma extraordinária. Agora havia Judá, um país devastado, preso em cativeiro, politicamente já nem mais temido, socialmente já nem estava mais contido dentro de um contexto social. Falando de forma religiosa, eles já não adoravam a Deus como antes, e a fé já nem existia. A influência dos deuses, da idolatria, estarolatria e de tudo quanto é ia que tinha naquela nação que a fez cativo, influenciou negativamente. E se Ezequiel fosse da sociedade de hoje, talvez ele não profetizasse. Por quê? Porque a sociedade de hoje ela é imediatista. É o aqui e o agora. Se as coisas não acontecerem no aqui e o agora, não há motivos mais para investir. Se as coisas não acontecerem de forma que no momento me traga prazer, isso é hedonismo. Para mim não vai servir. E eu desisto fácil por causa das circunstâncias. Ezequiel, ele via Judá nesta condição. Se olhasse para Judá, ele via Judá juntamente com todos os seus numa situação deplorante. Se ele simplesmente agisse de forma racional, pela razão, jamais ele daria ouvido àquela voz que o ordena a profetizar. E eu quero trazer para nós esta condição. Muitos de nós, se não estamos passando, já passamos, ou possivelmente passaremos por vales, vale de ossos secos, momentos em que talvez envolva a questão familiar. É horrível uma mãe que tem um filho que o criou com amor, na mesma educação dos outros, e que vê o seu filho se desviando da estrutura familiar, saindo da formação doméstica que lhe fora dada, saindo de uma educação que lhe fora impressa na mente como caráter, como formação de caráter, e agora nesse desvio de caráter, ele começa a ser conduzido de forma influenciada por traficantes. Não existe coisa pior para uma mãe ou para os pais do que ver o seu filho se envolvendo com droga, ver as coisas sumindo de dentro de casa sem que ele saiba por que as coisas estão sumindo, e depois percebe que estão sumindo porque um dos filhos está subtraindo para pagar o vício que a influência negativa lhe trouxe.
E a droga sintética, terrível, que hoje destrói os nossos adolescentes, os nossos jovens, chama crack, tira, desestrutura a família, que é a célula máter da sociedade, consequentemente destrói a sociedade, tira a credibilidade daquela mãe que é crente, que vem aqui à igreja que ora, que a igreja coloca no livro e impõe a mão e ora, mas como é que nós oramos? Como é que o pastor orou? Como é que a igreja levantou-se em oração e fez uma campanha e a coisa não está acontecendo e desiste? Como se para aquele filho não há mais jeito. E não há realmente. Talvez já esteja sequíssimo. É você ver os cobradores cobrando, os bancos, os agiotas, as empresas cobrando, e você está sem condição de pagar. E você se coloca numa posição de vale de ossos secos. E o pior é que quando há situação como esta, você olha para os quatro cantos e não encontra solução. As portas se fecham, não existe amigo, não existe familiar, nada e nenhuma palavra vai solucionar. Porque na verdade aquele momento não é de uma palavra de consolo que você precisa de uma ajuda material. Você precisa que alguém chegue e diz: quando é que você precisa? 10 mil, tá, eu vou te dar. Você não está precisando, ore que Deus ajuda, Deus vai suprir a sua necessidade. Essa palavra eu já ouvi muito, porque nós somos imediatistas. Sabe, nós hoje já não queremos mais ir ao fogão, fazer comida, porque passamos ali no McDonald's, assim ó, um drive, arrodeamos, pegamos a comida, saímos e já saímos comendo. Isso é o aqui e o agora. Ezequiel entendeu, ou ele profetizava sobre aquela visão que ele estava tendo, ou as coisas não mudariam. Essa visão, ela traz consigo algumas lições que nós precisamos colocar em prática. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o Deus que você e eu temos, Ele é didático. Diga, Deus é didático. A didática de Deus eu não entendo, querido. As coisas, pelo fato de estarem transtornadas, não quer dizer que esteja fora do controle de Deus. Todas as coisas têm o controle de Deus. Nenhuma folha da árvore se move se não for pelo poder de Deus. A Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados. Deus sabe tudo sobre as nossas vidas, e Ele não perdeu o controle pelo fato de vivermos ou de estarmos passando por um vale de ossos secos. Há controle de Deus em tudo. Existem bilhões na galáxia de estrelas, nenhuma destas cai, porque Deus está sustentando-as com a sua poderosa mão. O vale pode estar sequíssimo, mas Deus não perdeu o controle. Os ossos são de pessoas mortas, mas o Deus que ordenou é muito vivo. Vivo! Diga, Deus está vivo, ainda que eu esteja no vale. São conflitos ministeriais, são conflitos sociais. Queridos, nosso Deus é didático, e não cabe a mim nem a você estar perguntando a Deus por quê. Há sempre um para quê. Deus tem os seus motivos, e Deus age de forma que no final o nome dele será glorificado. Este é o propósito dele. Então, precisamos entender, porque essa visão nos traz lições. E a primeira lição que eu posso tirar é que eu preciso aprender que Deus está no controle.
A segunda coisa que esta visão, que esta palavra traz ao meu coração, é que eu preciso aprender a ser obediente independentemente das circunstâncias. Obedecer quando tudo vai bem é muito fácil. Ali havia uma palavra. Deus pega o profeta e diz: vem cá, te mostrarei. E dá para ele uma visão de vale de ossos secos, e os ossos estavam sequíssimos. Assim ele mostrava a situação que estava a nação judaica. Judá estava morta, os seus ossos já estavam sequíssimos e fora do lugar. Mas isso não impediu do profeta obedecer. Quando nós obedecemos, 90% daquilo que deveríamos fazer, já fizemos. Porque o resto, quem vai fazer é Deus. Simplesmente obedeça. Deus chegou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão torna-se próspero, Abraão torna-se pai, agora já com a sua prole, com seu filho, com a sua herança, vem uma outra ordem: vai lá e sacrifica o teu filho. Há uma ordem. Abraão não hesitou, ele obedeceu. E a obediência move o coração de Deus. E Deus para nós, cordeiro, provê. Deus está provendo um cordeiro para cada um de nós. Mas eu não quero fugir do texto. O profeta obedeceu. Que público ele tinha que pregar? Profetiza. Abre a boca e fala para estes ossos. Enquanto o pessoal cantava aqui, eu fechei os meus olhos e me reportei a essa situação do profeta Ezequiel. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. E eu tenho a plena convicção que o profeta, ele só obedeceu porque ele sabia das promessas que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, e que ele estava dentro de uma aliança, e que aquela promessa, como se cumpriu no passado, iria se cumprir ali na vida dele. E eu quero dizer para vocês que Deus não mudou. Aconteceu na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida do profeta, está acontecendo hoje, na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Abra a sua boca, profetize, saia do imediatismo, saia do aqui e agora, ainda que as coisas estejam contrárias, não consiga enxergar com a lupa de forma agigantada o problema, mas olhe através da cruz e enxergue Jesus com as mãos estendidas, abençoando cada um de nós e dizendo: eu sou contigo. Profetiza. Profetiza. Quando o profeta abriu a boca e disse: ossos secos. E aí ele começa a falar. Se escuta um ruído. Deve ter sido assim um pânico. Porque os ossos ali eram muitos. Ali representava a quantidade de judeus da época, os que morreram e os que estavam vivos no cativeiro. E os ossos começaram a procurar cada um seu esqueleto. Possivelmente ali estava misturado perna, braço, dedo, falange, falangeta, as costelas, estava tudo fora do lugar. E cada um começou a se juntar ao seu esqueleto. Porque o nosso Deus é um Deus organizado. Deus organiza quando eu profetizo e creio tudo que está fora do lugar. Deus coloca no lugar o que nós
tiramos, porque Ele é perito em organizar, porque o nosso Deus é um Deus organizado. E os ossos começaram a se juntar, osso a osso, cada um agora no seu esqueleto. A cabeça está lá, o crânio, a caveira no esqueleto, todos os ossos. Mas para que serve? Para que serve um vale de ossos? Agora não eram mais sequíssimos, mas um vale simplesmente de esqueletos. Não, a obra de Deus, ela tem começo, meio e fim. E a Bíblia diz, uma das promessas de Deus para nós é que Deus cumpre primeiro a palavra, a promessa que Ele fez, mas Ele dá continuidade. A Bíblia diz que Ele realiza aquilo que Ele começou. Deus começou na tua vida e Ele vai concluir tudo que começou. E quando os ossos estavam, agora Ele diz, e começa a profetizar. Aí vem os tendões. Agora os ossos não estavam soltos. Os tendões já estão sendo ligados em cada osso. Ele coloca a carne e coloca a pele. Agora já não é mais um vale de ossos secos, mas um vale de corpos mortos. As coisas começam a mudar. É interessante que o cenário já não é mais de ossos sequíssimos, já é de ossos secos, já não é mais de ossos secos, são ossos com tendões fibrosos, já não é mais simplesmente ossos com as fibras dos nervos, dos músculos, mas agora tem carne, tem pele. Mas para que um vale de corpos mortos? E o Senhor chega e diz, profetiza ao Espírito. E quando Ele fala, profetiza ao Espírito, ali é o Espírito de vida. Profetiza. Se não há, embora seja aqui uma visão, mas uma visão que traz para a realidade que o povo de Israel estava vivendo, e possivelmente se não houvesse do profeta essa disposição de entender que Deus era o Senhor, se ele não tivesse a disposição de obedecer, se ele não profetizasse dentro daquela visão, possivelmente as coisas não dariam continuidade à vida de Israel, como hoje nós vimos, uma das grandes nações, não em número, não geograficamente, mas uma das grandes potências no mundo. Seu filho, sua família, seus negócios, seu ministério, todo o seu empreendimento mudará quando você começar a profetizar sobre eles. O Deus que mandou é o Deus que arcará com a responsabilidade de fazer cumprir todas as coisas. Profetiza. E a Bíblia diz que o profeta profetizou dos 4 cantos do vento. Deve ter agora, o ruído era diferente. Possivelmente as árvores caindo, como se fosse um grande tufão. Era o Espírito da vida vindo dos 4 ventos e entrando naqueles corpos. Mãe, profetize sobre o seu filho. Pastor, profetize sobre o seu ministério. Família, profetize sobre a sua família. Empreendedor, profetize sobre o seu empreendimento. Não seja imediatista. As coisas podem até no momento não parecer que está mudando, mas o Deus que mandou, Ele está fazendo. Faça, e as coisas irão acontecer. Profetiza. E a Bíblia diz que o vento, os 4 ventos, sopraram. E a vida entrou naqueles corpos. E eles não tornaram-se simplesmente fazedores ou fazendo parte de um vale de corpos vivos. Mas a Bíblia diz que Deus o toma e o faz um grande e poderoso exército. Deus
estar mudando a situação e está nos fazendo, cada um de nós, membros, soldados do seu grande, poderoso e vitorioso exército. A sua felicidade não consiste nas coisas que aquele jornal da Carolina do Norte diz. Não. Porque se nós partirmos para este pressuposto, talvez nunca fôssemos ou seremos felizes. Porque nenhum desses requisitos talvez eu preencheria. A minha felicidade consiste no Deus que pode todas as coisas. Consiste no Deus que me ordena e que o obedeço. A minha alegria, a minha felicidade consiste em entender que, embora eu não tenha nada que preencha aqueles requisitos, não tenho um carro potente, não tenho um carro novo, não tenho um carro de marca famosa, eu não tenho muito cabelo, não sou alto, não sou forte. Os meus empreendimentos estão aqui em ministrar a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que essas coisas são efêmeras, são passageiras. Mas o que eu tenho é eterno. E este me traz felicidade. É o Deus que eu sirvo e você serve. Que Ele nos abençoe. Profetize. Profetize. Nunca desista. Muito obrigado. Deus abençoe. Coloque-se em pé. Passou a mão. Amém. Que palavra, né? Profetiza. Deus está nos dando uma grande oportunidade de mudar a nossa história, queridos. Basta apenas profetizar. Tantas promessas que Deus já nos deu. Eu garanto que se você parar um pouquinho e pensar, você vai lembrar das promessas que de repente estão esquecidas, estão engavetadas, estão até esquecidas. Mas Deus não esquece dessas promessas. E Deus quer mudar a nossa história. E Deus vai mudar a nossa história. Basta apenas você ser obediente. Lembrar, relembrar de tudo que Deus já falou. E profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. E crer que Deus está fazendo uma grande mudança. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez. Coloca a mão na altura do teu coração. Começa a falar com o Senhor agora. Começa a lembrar de tudo que Deus já falou para você. Começa agora a lembrar de repente das tuas vitórias. Mas lembra também das tuas derrotas. Pois você aprendeu muito com as tuas derrotas. A dor que tu sofreu não foi para destruição, foi para promoção. Não foi só para sofrimento, foi para crescimento. Para que você crescesse e se tornasse a pessoa que Deus quer que você se torne. Querido Espírito Santo de Deus, nós colocamos agora, ó Pai amado, cada servo e serva que aqui está diante do Senhor, e te pedimos nesse momento agora, ó Pai, cumpra, Senhor, o teu querer. Reanima a tua igreja, fortalece, Senhor, enche de coragem, enche de ousadia, enche de determinação, que cada promessa, cada vez que o Senhor falou, Pai amado, ao coração de cada um, que o Senhor traga agora lembrança, todas essas promessas, e desperta, Senhor, um exército vitorioso, corajoso, cheio de ousadia, cheio de determinação, e que o Senhor possa usar, ó Pai, com poder e glória, para a tua honra e para a tua glória, em o nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, e aplauda o Senhor porque Ele merece. Amém.
Glória, 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 glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.